Olá pessoal, vamos lá então a mais um padrão. Tá? Nesta videoaula eu vou falar sobre o padrão Observer. Tá? Observer é um padrão comportamental, tá? Então seu objetivo ele se concentra mais no comportamento do sistema. Ok? Vocês vão entender logo o porquê. Muito bem, vamos lá. Qual é a intenção desse padrão? A intenção é definir uma dependência para muitos, veja, entre objetos, de forma que quando um objeto muda o seu estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente. Tá? Então veja, então tem algumas coisas importantes aqui, então como por exemplo, então definir uma dependência para muitos, tá? Então essa é uma parte importante aqui, de forma que quando um objeto muda seu estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente. Tá? Então, esses são pontos importantes aqui. Tá? Muito bem. O que mais? Ele também encapsula o core, que é ou core ou common, a parte comum ou um motor, os componentes core, em uma abstração chamada subject. Tá? Então, de novo, como eu já disse, falei bastante de abstrações, as abstrações ou os participantes aqui desse padrão mais importantes são um papel chamado subject, tá? E um papel chamado observer. Tá? Então logo vai ficar mais claro esses dois participantes aqui nesse padrão. Muito bem. E uma variável opcional ou interface do usuário que está na hierarquia do observer. Tá? E outra observação é que esse padrão é muito usado no componente View do padrão arquitetural Model View Controller. Tá? Então, nas próximas aulas a gente vai ver esse padrão arquitetural Model View Controller. Tá? Então já fica imaginando, tá? Quando chegar lá, que quando eu estiver falando ali, explicando esse padrão arquitetural, que é o Model View Controller, tá? O padrão Observer ele se encaixa aqui dentro e ele acaba sendo bastante relacionado com o componente View, que é da parte das interfaces gráficas com o usuário. Muito bem, qual é o problema que esse padrão tenta resolver? O seguinte problema: um projeto que é grande e monolítico, tá? Monolítico também é um termo interessante de vocês entenderem. Monolítico é aquele bloco grande, tá? O sistema ele é uma coisa só, e aí assim, extremamente acoplado, manutenção extremamente difícil, um bloco único, tá? Hoje em dia fala-se muito o seguinte, que a arquitetura de microserviços, inclusive, ela veio para um caminho completamente oposto a sistemas monolíticos. Tá? Então, a arquitetura orientada a serviço, por exemplo, tenta quebrar, na verdade, um sistema que ele é monolítico em vários pequenos serviços menores. E aí, de forma que esses serviços menores eles ficam mais gerenciáveis, mais fáceis de manutenção e etc. Tá? Então, monolítico, tá? Um design monolítico, um monolito, como alguns dizem, tá? É um sistema em que ele é uma coisa só. Tá? Então, hoje em dia, percebe-se que isso é um design bastante inadequado, traz uma série de problemas de manutenção e evolução. Bom, então o problema é que um design que ele é monolítico, tá? Ele não escala bem, tá? À medida que novos requisitos gráficos e de monitoramento são exigidos. Então, o que esse problema tenta dizer? Tenta dizer o seguinte, que um sistema monolítico, tá? À medida que ele precisa evoluir, como a gente sabe que todo sistema ele precisa evoluir, ele vai evoluir de alguma forma, tá? Então ele vai necessitar de alterações, ele não escala bem. Tá? Então, escalar bem significa que ele não cresce de forma gerenciável, de forma controlada. Ele não cresce bem à medida que requisitos gráficos requisitos gráficos ou de monitoramento são necessários.
Requisitos gráficos aqui, o que ele está querendo dizer com isso é justamente interfaces gráficas, tá? Essa parte aqui, ó, ele justamente está falando de novas interfaces gráficas. E essa parte aqui de monitoramento, não. Essa parte de monitoramento está relacionado com determinados novos elementos do sistema que eles precisam ficar monitorando outros. Tá? Muito bem, então assim, padrão Observer, ele tem uma relação forte e as suas origens são justamente remetidas a sistemas para você organizar de forma mais adequada as interfaces gráficas do sistema. Tá? Então ele tem uma relação mais direta com isso, mas depois de algum tempo percebeu-se na verdade que ele pode ser utilizado em outras situações que são similares. Tá? Tá, então a gente vai ver um pouco mais dele aqui. Veja, esse é o diagrama de classes que representa o padrão Observer. Tá? Então veja, eu tenho aqui duas abstrações principais, né? Uma chamada Subject e uma chamada Observer. Tá? Então assim, isso significa que sim, então eu tenho que ter realmente essas duas abstrações lá no meu sistema, no meu código-fonte. Tá? Essas duas abstrações, Subject e Observer, tá, elas fazem o papel de duas interfaces aqui, que elas são criadas justamente para serem supertipos, né, das classes concretas aqui da parte de baixo. Okay? Então assim, são duas abstrações que estão ali e que essas abstrações eu devo colocar nelas alguns métodos, veja, que fazem parte do comportamento aqui do Observer. Muito bem, então assim, eu tenho que criar a classe Subject, tenho que criar a classe Observer, tá? E depois, tá, eu também vou criar os meus Subjects concretos e os meus Observers concretos, ok? Bom, o que eu coloco na parte de cima, que é a parte mais abstrata, né? No Observer, eu tenho que ter um método update. No Subject, eu tenho que ter um attach, um detach e um notify. Por quê? Porque veja, qual é a ideia principal aqui? A ideia principal de mais alto nível é a seguinte. Tá? Você tem um elemento, tá, em que ele precisa ser monitorado em termos de mudança de estado. Tá? Então eu tenho um elemento, um objeto lá no meu sistema, em que quando ele mudar de estado, tá, isso interessa a uma outra parte do sistema. Tá? Eu tenho uma outra parte, então, que são justamente os elementos que têm interesse na mudança de estado desse primeiro aqui. Tá? Então, esses caras, esses observadores, tá, eles precisam, né, ficar de olho, né, nesses caras aqui. Tá, eles precisam ficar de olho justamente observando, daí que vem o nome Observers, porque quando esses caras mudarem de estado, os Observers eles querem ficar sabendo daquilo e querem fazer alguma coisa. Tá? Então os observadores precisam ser notificados, é daí que vem esse método Notify. Tá? Então os observadores precisam ser notificados de mudanças de estado nesses Subjects. Ok? Muito bem. Outra coisa importante, um único subject pode ter vários observadores interessados nele. Ok? Por isso, justamente, que é o seguinte, existem aqui esses dois métodos, olha, attach e detach observer. Por quê? Porque isso significa que em tempo de execução, tá, em runtime, eu posso anexar um observador a esse subject ou desanexar um observador daquele subject. Então eu tenho um subject lá, um objeto lá em tempo de execução. Tá? Se em um determinado momento do sistema, por uma determinada condição, houver interesse, pode ser eu tenha que, por exemplo, registrar 1, 2, 3, 4, 5 observadores, entendeu, para aquele subject. Em outro determinado momento ou situação do sistema, eu posso não ter mais interesse nisso. Então simplesmente eu vou lá e eu, né, desregistro, né, aqueles observadores, entendeu, daquele subject específico. Tá? Então você pode ter vários subjects e cada subject, tá, pode ter um ou mais observadores interessados nele. Tá? Não sei se vocês já viram em algum lugar, mas isso também é a mesma coisa que quando a gente fala que tem listeners. Né? Então em muitas linguagens de programação também já tem pronto, né, para você utilizar os listeners.
tá? Como a gente vai ver, inclusive, no final dessa videoaula. Tá? Então é a mesma coisa. Os listeners são aqueles caras que eles ficam ouvindo quem? Ouvindo se tem mudança de estado, por exemplo, em um determinado objeto. Ok? Bom, então aqui na parte de cima, na parte superior, o que acontece? Eu deixo ali em cima o que é comum, né? O que é comum a todos os elementos concretos ali da parte de baixo, né? Então todo comportamento comum, toda interface genérica é colocado ali em cima. Tá? Então, o método attach, anexando um determinado observador. O detach, também desanexando. E o notify, tá? São colocados ali em cima. Esse notify tem uma nota aqui. Perceba que nessa nota, né, tá o que aqui? Ó, for all in observers, chama o update. Significa o seguinte. Percebam que eu tenho aqui uma associação, certo? Uma associação, e aí eu tenho o nominho observers aqui, ó, nesse canto aqui da associação. Isto significa que eu tenho que bom, primeiro vocês lembram lá da primeira parte da disciplina, que só o fato de eu ter uma associação aqui significa o quê? Que eu tenho aqui, né, um atributo do tipo, né, da outra classe. Tá? Quando isso aqui é mais de um, tá? Tem uma multiplicidade, é o caso aqui, mas não está mostrado, eu tenho aqui, na verdade, não apenas um, né? Mas eu tenho uma lista. Tá? Então, essa associação aqui representa que na minha classe subject eu tenho uma lista de objetos do tipo observer. Tá? Então, essa associação representa isso para mim. Tá? Aqui não está, tá? Mas deveria estar representado de 0 a n. Tá? Aqui desse lado aqui da minha associação. Okay? Muito bem, mas isso aqui é uma lista. Então, aqui, ó, observers é justamente essa lista, tá? Que está colocada aqui dentro. Então, isso aqui é um for que está varrendo minha lista. E para todo observer que eu tenho anexado nesse objeto subject, ele chama o update. Então, sempre que o método notify é executado, ele faz isso. O que ele faz? Ele chama o update de todos os observers que estão registrados, entendeu, para aquele subject. Ok? Então, de novo, sempre que houver uma mudança de estado, tá, eu preciso notificar os observadores. Tá? Assim, note que notificar os observadores parece ser um pouco diferente assim, dos observadores, né, eles é que ficam olhando, né, e eles fazem alguma coisa. Na verdade, em termos de implementação, o que dá para fazer, né, manualmente assim, é você ter uma lista aqui, né, onde você tem dentro dessa lista os observadores que estão registrados para aquele objeto, tá? E aí, quando alguma coisa acontecer, uma mudança de estado acontecer, tem que chamar o notify. Chamando o notify, esse notify aqui do jeito que ele está implementado, o que ele faz? Ele vai varrer, na verdade, essa lista dos observers que tem ali dentro e vai chamar o update. Veja que tem um update aqui para cada um dos observers, atualizando esse observador. Tá? Então, por exemplo, se os observadores forem interfaces gráficas, né, e essas interfaces gráficas precisarem ser atualizadas sempre que uma mudança de estado ocorre, tá, é dessa forma que deve acontecer. Okay? Aconteceu mudança em algum objeto interno, tá? Esse objeto, o estado dele estava sendo exibido, por exemplo, em uma interface gráfica, tá? Em uma ou mais interfaces gráficas, e quando esse objeto, o estado dele é mudado, né, todas as interfaces precisam ser notificadas e atualizadas. Foi justamente esse exemplo que eu estou dando que deu origem, né, à ideia do padrão observer. Tá? No sentido que, por exemplo, você pode ter, o exemplo mais simples que tem você tem dados em uma planilha, né, interna lá, ou em uma tabela de banco de dados, né, e você tem, por exemplo, 3 interfaces que estão exibindo os dados, né, daquela tabela. E aí 3 interfaces distintas, né, diferentes. Uma interface web, uma interface mobile, uma outra interface para outro dispositivo qualquer. Né? E aí, obviamente que todas essas interfaces, quando mudar um dado lá do banco de dados, né, um elemento, um valor, por exemplo, que ele está sendo exibido na tela, né, ele tem que ser atualizado ali. Tá? Então, quando alguém mudar aquele objeto, né, mudou o estado dele,
E aí, os elementos que têm interesse, que são as interfaces, precisam ser notificadas e atualizadas. Então é esse o contexto inicial e primário aqui do Observer. Tá? Mas o que interessa mesmo é entender o comportamento. Tá? Entender que você tem subjects, que eles têm estados, tem outros elementos que têm interesse na mudança de estados ali, porque eles precisam ser atualizados sempre que essa mudança de estado ocorre. Tá? Então esse é o genérico. Muito bem, na parte de baixo aqui, o que acontece? Eu vou ter, tá, um concrete subject, tá, e tenho aqui um concrete observer. Tá? No concrete observer ele vai então implementar um corpo aqui para o método update, tá? E ele, desse lado aqui, ele tem o getState, setState, entendeu? Que permite que eu consiga, né, pegar, né, o estado de um determinado subject e também, pelo set, né, alterar o estado de um determinado subject. Tá? Muito bem, perceba que aqui do mesmo jeito ali de cima, né, eu tenho aqui nessa classe um atributo subject. Tá? Só que perceba que aqui é um só realmente. Tá? Por quê? Porque é um observer, tá? Existem obviamente assim, outras variações, tá, do padrão observer, mas essa inicial que é apresentada no livro do Gama, cada observador ele observa apenas um subject. Então perceba que aqui no concrete observer, aqui dentro você vai ter um subject aqui dentro. Tá? Muito bem. Aqui também dá para ver a implementação, né, desse update. O que ele faz? Ele simplesmente ele atribui ao estado, né, do observador, ele pega o estado atual do subject. Tá? Então é isso que o meu observador faz aqui. E aí, esse cara aqui, ele dá um return no subject state. Tá? Que é esse cara aqui. Perceba que as classes aqui estão invertidas. Tá? Isso aqui vem do livro do Gama. Tá? Então os atributos ficam aqui na parte de baixo, tá? E os métodos ficam aqui na parte de cima. Tá? Nessas classes aqui de cima não havia, os atributos não estavam sendo mostrados, né? Apenas os métodos. Tá? Então assim, aqui eu tenho, no concrete eu tenho esse observer state, tá? Então eu tenho esse atributo aqui, também tem o atributo subject. Tá? O atributo subject, ele não precisa aparecer aqui dentro, justamente porque essa linha já representa isso. Ok? Muito bem. Vamos ver agora aqui um exemplo do padrão observer. Tá? É um exemplo que eu digo, um exemplo implícito. Por quê? Porque as coisas não ficam tão claras, mas é a implementação do observer. Tá? Porque muitas vezes, né, você não vai encontrar um código-fonte, tá, em que o nome, né, das coisas sejam justamente assim, né, subject, observer e tal. Então aí que está o problema. Muitas vezes o padrão está implementado lá, né, mas quem desenvolveu utilizou outros nomes. Tá? Mas isso não significa que não é o padrão. Tá? Pode ser o padrão, apenas nomes diferentes estão sendo usados. Tá? Muito bem. Nesse exemplo aqui implícito do observer, primeira coisa, esse exemplo aqui, ele é a implementação de um robozinho da Lego. Tá? Então, a Lego ela tem uns robozinhos que dá para você fazer programação nele, né? Aquele Lego Mindstorm. E tem o mais novo que é o EV3. Muito bem. Vamos olhar com detalhes aqui para vocês observarem. Olha só. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Veja. Aqui é só o main, né? Aqui em cima só tem realmente aqui o main, né? O que ele está fazendo? Ele simplesmente instancia aqui um programa de teste e chama o go. Tá? E o método go, né, está implementado aqui. Tá? Então, vamos analisar esse método go. Veja só, esse método go, o que ele faz? Olha, ele instancia, né, aqui, ó, dois objetos, né, nessa parte aqui, ó. Ele está instanciando aqui dois objetos, tá? E o nome do primeiro objeto é Light Listener, né? E o nome do segundo objeto aqui é Touch Listener. Tá? Bom, eu acho que vocês perceberam, mas é bem ruim para eu desenhar com essa canetinha aqui, né? Mas acho que dá para ter uma ideia, né? Então ele está instanciando aqui dois objetos. Listener,
Lembra que no slide anterior eu comentei, né, que listener e observer acaba sendo a mesma coisa, tá? Então, ele está criando aqui dois observadores, tá? Perceba que nessa arquitetura aqui do Legos, tá? Que isso aqui é uma extensão de Java, né, feita pela Lego, tá? Nessa extensão aqui do Legos, ele já tem, na verdade, assim, umas APIs, ele já tem uma estrutura pronta para você usar o padrão Observer. Você não está criando ele do zero. Não é a mesma coisa disso aqui, ó, né, em que você criaria uma classe Subject, você criaria uma classe Observer, você também criaria as classes concretas de baixo, tá? Tem muitas linguagens, como eu já disse para vocês, que elas já vêm com uma casca, né, implementada para algumas coisas e você simplesmente usa, tá? Então esse é o caso aqui desse padrão Observer que é implementado aqui no Legos, tá? Então veja, a hora que ele está criando aqui, ó, listeners, né, eu estou criando aqui dois listeners, tá? Eu estou criando dois observers. E aí eu estou dando new, né, em my light listener e dando new também em my touch listener. Então perceba que eu tive que criar aqui duas classes minhas, né? My light listener é uma classe que eu criei, tá? E my touch listener é uma outra classe que eu criei também, tá? Que elas estão aqui, ó. Ó, aqui é a classe my light listener e aqui my touch listener. Então isso quer dizer o seguinte, beleza, Legos me dá, entendeu? A infraestrutura mais ou menos pronta, certo? Mas eu tenho que criar os meus listeners concretos, né? Quem são os listeners concretos? São esses caras aqui, ó, Concrete Observer. Tá? Aqui nos listeners concretos, o que eu tenho que fazer para falar para o sistema que ele é um listener, né? Eu tenho que implementar uma interface. Tá? Então veja, ele implementa a interface, ó, Sensor Port Listener nos dois casos. Tá? Então eu estou criando aqui dois listeners que são o quê? Dois observers concretos. E ele está implementando uma interface que é da API do Legos, né? Então aquela interface aqui, ó, que é o Sensor Port Listener, é justamente a mesma coisa que essa classe abstrata Observer aqui do padrão. Ok? Muito bem, o que mais aqui? Perceba que a hora que eu implemento essa interface, eu tenho que sobrepor um método que ele também já me dá pronto, tá? Dá pronto assim, ele me obriga, né? Se eu quiser usar o padrão Observer, ele me obriga a fornecer um corpo, entendeu? Para o método StateChanged, tá? Que ele é justamente esse aqui, ó, StateChanged e StateChanged. Então é um override, tá? Então, em Java é sempre assim, quando você implementa uma interface, que é o que ele está fazendo aqui, é o implements interface, você é obrigado a fornecer um corpo para os métodos que estão naquela interface. Então, lá dentro da interface Sensor Port Listener, tem lá um método, mas lá só tem a assinatura do método, chamado StateChanged, tá? Que é um void. Tá? O que eu tenho que implementar então? Eu tenho que simplesmente fornecer um corpo para esse método, dizendo aqui o que é que eu quero que aconteça, né, quando tiver uma mudança de estado, né, nessa porta. Tá? Que depois eu vou voltar e vou explicar melhor o restante do código lá. Mas é isso que eu falo. Então, eu tenho que implementar aqui dentro, tá, o que eu quero que aconteça se houver uma mudança de estado nessa porta aqui. Tá? Nesse caso aqui, ele só está imprimindo, né, uma mensagem no LCD do robozinho. Ok? Muito bem. E o MyTouchListener é a mesma coisa. Pelos nomes aqui, dá para a gente também inferir algumas coisas, né? Então, por exemplo, esse aqui, o MyLightListener, é um sensor, é um observer, entendeu? Para o meu sensor de luz. Então, quando, né, o meu sensor de luz ele mudar o estado, eu quero que faça alguma coisa. Essa outra classe aqui é um listener, né, que fica ouvindo, fica observando o meu sensor de toque. Então, quando o meu sensor de toque do robô, quando ele relar em alguma coisa, ele muda de estado, então eu quero que alguma coisa aconteça. Tá? Muito bem. Voltando aqui, então tá lá. Então eu tenho que, no programa principal, para usar, eu instancio, então, crio duas instâncias, né? Então essas duas instâncias são os meus observadores concretos, certo? Né? Que eu criei as classes aqui, e aqui eu estou criando, então, os objetos, né? Que são os meus observadores concretos, ok?
as minhas instâncias, né, dos meus observadores. Um para luz e um para toque. Muito bem. Aqui nessas duas próximas linhas, né, simplesmente eu estou instanciando aqui o sensor de luz e o sensor de toque, e falando que o sensor de luz está na porta S1, o sensor de toque está na porta S2. Tá? Então é assim a sintaxe, né, do Legos. Ok? Mas o que falta fazer ainda, isso aqui não tem muita ligação com o padrão, tá? É um procedimento que eu tenho que fazer, porque sempre que eu crio, né, uma instância de um sensor, eu tenho que falar em qual porta que aquele sensor está. Né? Não sei se vocês conhecem o Legos, mas ele tem o brick e ele tem as portas, então eu encaixo os sensores nas portas ali. Muito bem, aqui na parte de baixo é que é a outra parte interessante e importante do padrão Observer. Tá? Nessa parte aqui, o que acontece? É aqui que eu estou fazendo aquele attach, né? Ou anexando, ou registrando um observer em um subject. E é aqui que eu estou falando assim, olha, esse observer aqui, ele vai ficar observando esse subject. Tá? Então são nessas duas linhas que eu estou falando isso. Okay? Como que eu faço isso? Como que eu digo isso para o sistema aqui? Da seguinte forma. Eu pego aqui a porta, então por exemplo aqui a porta S1, que eu sei que ela tem um sensor de luz, tá? E eu chamo esse método aqui, ó, add sensor port listener. Tá? E eu passo por parâmetro quem? O observador que eu criei aqui em cima, que é o meu light listener. Então desse jeito aqui eu estou falando, olha, o meu light listener, tá, é o cara que vai ficar observando a porta 1. E a porta 1 é a porta que tem um sensor de luz. Do mesmo jeito, eu quero registrar, né, o meu observador de toque, o meu listener, né, de toque, na porta S2. Então é desse jeito aqui que eu tenho que fazer. Tá? Então eu tenho que chamar o add sensor port listener, passando para ele qual é o observer que eu quero que ele fique de olho aqui. Ok? E é isso. A partir do momento, depois aqui eu só estou mostrando também né, lá na telinha LCD, né, do Lego. Ok? Muito bem. Pessoal, com relação ao Observer é isso. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Tá? São poucos slides aqui, mas eu procurei detalhar bem. Né? Então percebam que usar no padrão, primeira coisa é você entender, né, o conceito do padrão, entender as ideias dele e tal, e às vezes ele está realmente meio que diluído assim no meio do código, às vezes não é tão simples de você encontrá-lo. Lembre-se também que nem sempre os nomes dos participantes do padrão vão aparecer de forma bem evidente ali no código-fonte. Tá? Às vezes os nomes não são usados, né, igual a gente encontra na literatura. Tá? Mas isso não significa que o padrão ele não está implementado ali, ok? Muito bem, então é isso em relação ao padrão Observer, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula então.